Olá, bem-vindos à aula de emergências médicas, em que iremos abordar a dor torácica de origem cardíaca, síndrome coronário agudo, ou seja, a queixa associada ao infarto agudo do miocárdio em evolução. Portanto, o objetivo vai ser caracterizar a dor de origem cardíaca e, desta forma, distingui-la das outras queixas deste tipo e falar da abordagem à vítima com esta queixa e os cuidados de emergência que têm que ser aplicados. Para falarmos de dor torácica, temos que pensar sempre que a dor é sempre um sintoma então depende daquilo que o doente me refere, e sendo o tórax merece sempre o mais respeito, porque temos várias estruturas no tórax, desde o coração aos pulmões, aos grandes vasos, etc. Portanto, uma dor torácica pode ser de várias origens, portanto, a avaliação do doente é que vai nos ajudar a enquadrar num potencial quadro clínico e dessa forma definir a abordagem. Não esquecer que, como eu disse há pouco, a dor é uma experiência sensorial, portanto depende muito daquilo que o doente diz e como é que a descreve, portanto cada pessoa sente a queixa de forma diferente, que poderá ser quantificada, mas não podemos definir a dor tradicionalmente conhecida, porque o doente pode referir-se a ela como um desconforto, como várias formas de a descrever, desde pontada, esmagamento, etc. Portanto, depende muito do que é que temos à frente. Portanto, a dor torácica, pegando nisto, podemos então agrupá-la essencialmente em dois grupos, de origem cardíaca, normalmente associada à angina de peito ou ângulo, ou ao infarto agudo do miocárdio, possa surgir, apesar de poder surgir noutras situações. E depois temos a dor de origem não cardíaca, essencialmente muscular, esquelética, ou de origem pulmonar ou esofágica. No entanto, dentro destas temos também a hipertensão arterial, que pode dar origem à dor torácica, o aneurisma dissecante aorta e a embolia pulmonar, que são três situações devido à sua importância que iremos abordar em futuras aulas. Portanto, quando avaliamos o doente, o nosso objetivo principal é como é que está a sua viéria, como é que está a sua respiração e a sua circulação, e estando isto avaliado e estabilizado, ok, vamos nos preocupar com a dor, que não exclusivamente, mas aqui obriga-nos a caracterização da dor, saber que tipo de dor é que nós temos, o início da dor, quando é que começou, como é que era, onde é que é, e isso vai para algum lado, ou seja, se irradia ou não, avaliar a sua intensidade, utilizar a escala da dor, sabendo o início da dor, tentar perceber qual é a duração, há quanto tempo é que dura esta queixa, fatores de alívio, fatores de agravamento e sintomas associados. Logicamente, uma avaliação das funções vitais é fundamental, ter atenção ao padrão respiratório, se há alterações do ritmo cardíaco, diversas arritmias, ou taquicardias, ou bradicárdias, taquidisritmias, bradidisritmias, se há hipotensão e hipertensão, ou normotensão, a pele como é que está e como é que está a SpO2 do doente. Logicamente, no SHAMU, é identificarmos os fatores de risco que podem potenciar aqui uma situação de origem cardíaca ou não. Portanto, quando avaliamos o doente em termos de fatores de risco, temos que pensar que o doente é o nosso primeiro objetivo, portanto, a sua idade, um indivíduo mais idoso tem um potencial de doença cardiovascular que o indivíduo com 20 anos não tem, não quer dizer que não possa acontecer no indivíduo de 20 anos, mas logicamente a probabilidade de ocorrência será naquele que terá mais idade. A existência de antecedentes, quer de doença cardiovascular ou outra, ou seja, por exemplo, a diabetes, que pode potenciar o surgimento de doenças cardiovasculares. Que medicação é que o doente faz e que hábitos é que tem? A situação momentânea, ou seja, como é que esta dor aconteceu, como é que este quadro clínico surgiu, foi esforço, é repouso, após uma refeição, o que é que aconteceu aqui, e no imediato, como é que o nosso doente está. Se há compromisso de A, B ou de C, portanto, se há compromisso da via aérea, da respiração, da circulação, alterações dos sinais vitais, da pele, como é que ele está naquele momento, o que é o que nos interessa. Portanto, perante isto, podemos então falar da dor de origem cardíaca, o síndrome coronário agudo. É preciso compreender que o coração necessita de um fornecimento constante de oxigênio e açúcar, portanto, glicose, para manter a sua atividade cardíaca. O coração divide-se em 4 espaços, em 4 câmaras, 2 aurículas na parte superior e 2 ventrículos na parte inferior, sendo que os ventrículos é que são responsáveis pelo bombeamento do sangue. O ventrículo direito por bombear o sangue para os pulmões, para se fazer a hematose, e o ventrículo esquerdo é o responsável pela circulação do sistema, ou seja, bombeia o sangue pela artéria aorta para todas as partes do corpo. Esta atividade cardíaca, que resulta
em 3 elementos que avaliamos. Portanto, a atividade do coração vai ser avaliada na base pela a frequência, ou seja, o número de vezes que o coração contrai por minuto, a pressão arterial, que é que resulta da resistência vascular, é resultado ao bombeamento do lado esquerdo, portanto, o trabalho do ventrículo esquerdo sobre a componente arterial sistémica, e a SpO2, que me garante qual é a quantidade de oxigênio útil que está a chegar aos tecidos num determinado momento. Para isto acontecer, este resultado, que é o resultado da atividade mecânica, para acontecer, há um processo eletrofisiológico na base, que através de um conjunto de fibras condutoras e nódulos permitem que haja aqui o coração funcione de forma síncrona e cíclica. Para isso é uma atividade elétrica que é gerada, que vai levar à despolarização, e esta despolarização é que leva à contração do músculo. A despolarização começa no nódulo auriculoventricular, que está na parte superior da aurícula direita, do qual partem dois conjuntos de vias, as vias internodais e as vias intra-auriculares. Portanto, numa primeira fase, as vias intra-auriculares vão despolarizar as aurículas, levando à sua sístole, ou seja, à sua contração, e desta contração as aurículas, ao contrair, esvaziam e vão encher os ventrículos. O sangue passa pelas duas válvulas unidirecionais, tanto auriculoventriculares, a triscopia mitral, e enche os ventrículos. Em simultâneo, conforme o evento seguiu para as aurículas passar de exploração auricular, pelas vias internodais, que são 3, o sangue seguiu para um nódulo que está na parte inferior da aurícula direita, na transição auriculoventricular. E que este evento foi atrasado de forma a permitir que se desse primeiro a despolarização das aurículas, a contração das aurículas, ou seja, a sístole auricular, para ocorrer os enchimentos ventrículos. Assim que este processo auricular está terminado, vai agora o evento elétrico seguir do nódulo auriculoventricular pelo feixe-Tis, pelo ramo direito e ramo esquerdo e fibras de Purkinje. E vai despolarizar a parede do ventrículo, portanto, as células do ventrículo, obrigando a que as células se contraiam e o tecido contraia e desse então a sístole ventricular. E esta é que é responsável realmente pela circulação. Até porque a atividade da aurícula, na injeção de sangue para o ventrículo, ela só é responsável da sua atividade por um volume inferior a 25%, portanto 75% do sangue passa, assim que a válvula unidirecional auriculoventricular abre, passa pela pressão passiva, portanto quase sem a interferência da aurícula. Agora, ocorrendo esta sístole, então vamos ter a circulação sistémica. O que é que isto quer dizer, então? Se o coração necessita de um fornecimento constante de oxigênio e glicose, sempre que este oxigênio e glicose é diminuído no tecido, vai-se desencadear um quadro de isquemia. E esta função altera-se. Quer a função elétrica, numa fase inicial, e inclusive a função mecânica, numa fase posterior. Para isso, o coração tem uma rede de vasos sanguíneos, as artérias e veias coronárias, que garantem, portanto, a perfusão do músculo. O que quer dizer que quando nós falamos de uma diminuição do aporte de sangue ao miocárdio, em muitos casos estamos a falar de um processo que altera, numa artéria coronária, a passagem do sangue para um determinado território do miocárdio, o que leva, como eu disse, à isquemia. Ora bem, então quer dizer que a queixa, a dor, que, como eu disse e chamo a atenção, pode ser descrita de várias formas, tanto como dor, aperto, opressão, sensação de mal-estar, etc, etc. Resulta então de uma situação em que a quantidade de oxigênio e glicose também, não podemos esquecer disso, que chega a um determinado território não é suficiente para as necessidades do momento. E daí desencadeia-se a isquemia, desencadeia-se a queixa do doente. Ora bem, esta situação normalmente pode ocorrer por dois grandes motivos. Ao aumento da necessidade de oxigênio pulmonar, ou seja, a maior trabalho cardíaco é preciso fornecer mais oxigênio e ele não existe em quantidade suficiente, ou não chega em quantidade suficiente. Portanto, são as duas razões. Ou não há quantidade de oxigênio suficiente em circulação e vai desencadear-se a queixa, ou não passa a quantidade de sangue suficiente naquela artéria para fornecer as necessidades do momento de um determinado território. Portanto, este aumento das necessidades de oxigênio muitas vezes está associado ao esforço físico, ao stress, várias causas, portanto, que podem provocar aqui este aumento da necessidade e, logicamente, se não há, desencadeia a dor. Portanto, a arteriosclerose é a doença das artérias que vai ser responsável pelas principais causas
de perda de passagem de sangue, da diminuição do aporte de sangue ao determinado território, quer pela diminuição do seu diâmetro, quer pela perda de elasticidade, ou seja, quando é preciso passar mais sangue, a artéria não dilata o suficiente e a quantidade de sangue que passa não é aquela que permite o fornecimento, ou pela sua interrupção. Portanto, é bom que se entenda. Portanto, há uma diminuição do diâmetro, há uma perda de elasticidade e há uma interrupção do fornecimento. Portanto, desta situação que a arteriosclerose provoca, podem surgir dois quadros clínicos, a angina de peito ou o infarto agudo do miocárdio. A angina de peito, falaremos numa lição própria para isto, o infarto agudo do miocárdio, portanto, é aquilo que iremos abordar nesta condição, nesta aula. Portanto, a angina de peito, então, separando já aqui uma coisa da outra, existe sofrimento das células, mas é uma doença crónica do foro cardíaco. Portanto, ela não lesa o coração. Enquanto que no infarto agudo do miocárdio, se não for a situação normalizada em tempo útil, vai provocar lesão do miocárdio, vai provocar uma cicatriz no miocárdio. Isto tem como consequência que este tecido atingido deixa de ser funcional. Portanto, deixa de ser um tecido conjuntivo que não tem a atividade necessária. E ao não ter a atividade necessária, altera por completo o funcionamento do miocárdio. Logicamente, com o infarto, dependente da sua dimensão, pode levar logo à paragem cardiorrespiratória, pode desencadear arritmias e pode provocar uma degradação da função circulatória, cardíaca circulatória, ao longo da vida, levando à insuficiência cardíaca combustível. Normalmente esta situação que estamos a falar de infarto é resultante de uma obstrução total ou quase total de uma artéria coronária, na maior parte dos casos por um processo de arteriosclerose. Portanto, o que é que vamos ter aqui, o grau de importância que nós temos então? É que enquanto então na angina, normalizando a situação, o fluxo sanguíneo é reposto e a situação não chega à lesão do miocárdio, quando estamos a falar de um potencial infarto, quer dizer que se a situação não for tratada em tempo útil, a área territorial do miocárdio, que não é guarnecida de oxigênio e de glicose, vai necrosar. Vai fazer uma necrose, ou seja, esse tecido vai morrer, vai ser substituído por tecido conjuntivo, não funcional, com consequências para o doente, que não é só a paragem cardiorrespiratória, portanto, pode haver consequências que vão se arrastar ao longo da vida. Portanto, como é que nós vamos identificar a potencial queixa? Portanto, começa pela caracterização da queixa, pela dor, não é? E começa-se por é uma dor de início súbito, que pode começar, e é preciso ter atenção, que pode começar com fraca intensidade. Por isso é que a escala de dor deve ser aplicada várias vezes. Portanto, o doente pode começar uma dor tipo moinha, como pode expressar logo uma dor violenta, um desconforto anormal, em que ele não tolera. Este desconforto, esta queixa, vai se caracterizar essencialmente por um desconforto em um ou ambos os braços e no pescoço, ou seja, torácico, com esta irradiação para ambos os braços, principalmente para o membro superior esquerdo, pescoço, mandíbula e até para o dorso, não é? Ou para o epigastro. Eu aqui chamo a atenção em que muitas vezes os doentes só apresentam dor epigástrica ou mal-estar gástrico de início súbito. Isto pode ser logo um potencial indicador de que podemos estar perante uma situação de origem cardíaca ou sinal coronário agudo, portanto não se deve desvalorizar. Muitas vezes este tipo de queixas, quando é para o epigastro, associa-se a isso foi qualquer coisa que não comeste, ou que não te fez bem, ou uma gastroenterite, ou uma coisa qualquer. Não, porque este quadro instala-se subitamente, portanto, e não ao contrário das outras queixas desse tipo que surgem progressivamente. Logicamente, normalmente este tipo de queixa vem acompanhado de um cansaço anormal, uma situação anormal e podendo existir uma dificuldade respiratória franca, ou seja, um quadro espneiro. E é uma duração prolongada, ou seja, se nós compararmos isto com a queixa de origem cardíaca, a angina de peito estável, estou falando daquela que é mais comum, tem uma duração de cerca de 20 minutos, 30 minutos, e isso é de comunicação. Neste caso, a queixa não vai ceder, portanto, vai ser permanente, com maior ou menor intensidade, mas mantém-se a queixa. E outra questão de consequências, já vem a ver com as interferências dos sinais vitais, vai aparecer a sudorese e podendo evoluir para o edema agudo pulmonar. Eu chamo a atenção sempre às questões da dor, porque nem sempre é da forma como os livros descrevem, desta maneira, daquela maneira, de outra maneira. Portanto, é preciso avaliar com muito cuidado a dor. Este quadro representa várias formas do doente apresentar a dor, a sua localização, a sua irradiação, até pode não aparecer dor. E eu chamo a atenção a isto, o doente tem um cansaço anormal, um desconforto anormal,
E isto pode ser potencialmente de origem cardíaca. Portanto, é preciso avaliar a situação, é preciso ter algum cuidado na avaliação deste doente. Portanto, a existência de dor torácica é por si só um critério de gravidade. Portanto, todas as situações de dor de origem cardíaca ou não, em que existe então esta queixa torácica e que eu descrevo e volto a chamar a atenção, pode ser descrita como desconforto, aperto, esmagamento, etc. Portanto, deve e tem critério para se contactar o centro de emergência, passar a informação clínica ao médico para uma avaliação posterior. Portanto, pode estar associada à perda de conhecimento ou lipotímia, o que agrava o quadro clínico. Portanto, uma 5% recuperação, uma sensação de desmaio após a dor é um critério de gravidade. Pode surgir em repouso, é outro critério de que algo de anormal e grave se pode estar a passar. O doente acorda com a dor, é outro indicador de gravidade. E, logicamente, alterações dos sinais vitais, principalmente da frequência cardíaca, da pressão arterial e, logicamente, mais tarde, da frequência respiratória e da SpO2. O surgimento de hipotensão e a dispneia, muitas vezes a evoluir para edema agudo do pulmão. Logicamente, alterações da cor, umidade e temperatura da pele, que podem indicar já um quadro de insuficiência circulatória aguda, portanto, e que pode agravar-se, portanto, evoluir para um quadro de hipóxia e ter uma PCR rapidamente neste período. Outras questões que podem nos ajudar é a monitorização eletrocardiográfica do doente. Tem critério para ser feito assim. A eletrocardiografia não é um método invasivo, qualquer um pode fazer, desde que cumpra as regras, e vai nos ajudar a perceber a gravidade do processo e complementar a avaliação do doente. Ou seja, só por si isoladamente não é uma primeira medida, deve ser uma medida, se temos dor torácica e se o critério é de origem cardíaca, a monitorização está recomendada. Numa fase de isquémia, nós vamos ter uma onda T mais hiperaguda, posteriormente a sua inversão, principalmente a derivação 2, e depois um infradeslivamento que vai surgindo. Com a evolução da situação, estas alterações, portanto, vai tender a evoluir, e que logicamente vai haver aqui uma alteração da repolarização, portanto, que resulta nestas alterações eletrocardiográficas. Quando ocorre já a lesão do miocárdio, ou seja, em que as células deixaram de funcionar naquele território atingido, a alteração eletrocardiográfica mais evidente vai ser a superdesnivelamento do segmento ST em D2, em D1 pode aparecer infra, e que vai aqui claramente, é um sinal de infarto de evolução e que deve ser valorizado e necessita de um encaminhamento de preferência para uma unidade com valência de cardiologia para o tratamento e acompanhamento do doente. Qual é o problema que nós temos que ter nestas questões do infarto? Ok, a ocorrência de paragem é sempre um risco maior, portanto, ou seja, qualquer situação de origem cardíaca, o risco de PCR é elevado e temos sempre que ter um material de reanimação pré-preparado, não é? Porque este tipo de lesão da parede do miocárdio, mesmo que não leve de imediato à PCR, porque desencadeou uma arritmia grave e levou a essa consequência, pode não desencadear no imediato, mas vai levar à perda de capacidade contrátil do ventrículo atingido, principalmente os ventrículos, também das aurículas, mas dos ventrículos é que nos interessa, que tem como consequência uma perfusão, vai levar à insuficiência cardíaca, principalmente congestiva, levando ao edema agudo do pulmão, portanto, que leva à insuficiência respiratória. E ao longo da vida, o tecido atingido, portanto, ou seja, aquela cicatriz vai cedendo, ou seja, é tecido não contrátil, portanto, o tecido saudável vai ter que aumentar a carga de esforço para compensar o que foi atingido, e este tecido atingido vai atrofiando e cedendo às pressões geradas nos ventrículos, e o ventrículo vai perdendo capacidade de bomba, portanto, vai diminuindo a sua capacidade, e isto é a causa da insuficiência cardíaca congestiva. Então, o que é que devemos fazer numa situação potencial de infarto de evolução ou dor de origem cardíaca que tenhamos aqui? Primeiro, manter um cenário calmo junto do doente. Manter uma atitude calma, segura, tentar reduzir ao máximo o stress do doente. Qualquer situação de medo, stress, afins, aumenta ainda mais o trabalho cardíaco e vai ter como consequência o agravamento da lesão. Portanto, é fundamental que o ambiente em redor do doente seja calmo. Atenção aos familiares. Os familiares podem ser um fator de ajuda, mas podem ser um fator precipitante de stress, em que muitas vezes o doente está mais preocupado com o que é que vai acontecer aos familiares do que está a acontecer a ele, e isto obriga a que aumente os níveis de stress e de desconforto que o doente tem.
Posicionar da forma mais confortável, sem esforço. Portanto, sem permitir que haja carga de esforço, na maior dos casos, a posição de semi-sentado, sentado é a mais adequada. Oxigenoterapia, sim, desde que exista insuficiência respiratória, ou seja, desde que exista descida da SpO2. Se não houver descida da SpO2, ou seja, o doente mantém um padrão respiratório eficaz com SpO2 superior a 95, não se deve administrar oxigênio. Se olharem a aula da oxigenoterapia, a administração suplementar de oxigênio não necessária, ou seja, quando nós administramos o oxigênio doente, que não é necessário, e uma das consequências é haver vasoconstrição. Enquanto no indivíduo que não tenha problemas nem de origem cardíaca nem respiratória, a sua autorregulação consegue compensar esta chegada a mais de oxigênio, neste caso particular vai haver maior vasoconstrição, vai haver redução do maior ainda do fluxo de sangue a um determinado território do miocárdio e vai agravar a isquémia, acelerando o processo de lesão. Portanto, se existir dificuldade respiratória, portanto, fazemos oxigênio, mas se, lá está, temos que perceber que a dificuldade respiratória é esta, e o que está recomendado é, se o doente tiver entre 90 e 95, vamos fazer oxigênio em baixas concentrações, máscara simples a um débito de 6 ou 8 litros, é mais do que suficiente, cerca de 40 a 60%, ou com óculos nasais menos que 6 litros, menos que 3 litros, portanto, é mais do que suficiente na maior parte dos casos. Se tiver uma descida acentuada, ou seja, menos que 90, principalmente menos que 85 de SpO2, aqui já vamos fazer oxigênio com FiO2 100% com recurso a máscaras de altas concentrações, um débito de 15 litros, 12, 15 litros. Portanto, se houver uma dificuldade respiratória moderada, em que temos uma descida de SpO2 dos 90, a casa dos 90, fazemos baixas concentrações, como eu disse, 6, 8 litros é mais do que suficiente, ou até menos. Quando existe já a dificuldade respiratória franca com uma descida abaixo dos 90, então devemos fazer oxigênio em altas concentrações de máscara de balonete com 15 litros. Vigiando posteriormente o doente e ter sempre atenção a como é que o doente está a responder. Manter a temperatura corporal é fundamental. Portanto, a hipotermia só acelera o processo de carga de esforço, aumenta a isquémia, portanto, reduz as trocas, portanto, é preciso combater a hipotermia, manter o doente confortável, quente, é fundamental. Não dar nada de beber e de comer ao doente, porque só vai aumentar a carga de trabalho do miocárdio e aumenta o risco de vômito. Avaliar e registar os sinais vitais é determinante. Recolher o máximo de informação, portanto, fazer um bom chamu, atenção que pode não haver antecedentes. Portanto, pode ser uma situação que resulta do próprio processo de arteriosclerose, que é o que muitas vezes falava, como é que um doente fez uma corrida de manhã, nunca teve problemas, e depois do almoço faz o infarto. Porque a cápsula, a placa de arteroma que reveste a artéria, neste caso a coronária, naquele momento simplesmente cedeu, rebentou e fez ali um bloqueio, portanto, súbito e imediato, portanto, sem qualquer aviso. Portanto, é fundamental caracterizar a dor, digamos que é o sintoma mais importante que nós temos aqui, e para isso devemos aplicar a escala de dor e devemos repetir esse processo. Chama a atenção que quando se faz uma reavaliação da dor, deve-se usar sempre a escala que usamos na fase inicial. Se possível, e se for possível enviar um ECG ao CODO, fazemos o ECG das derivações. Portanto, se possível. Mesmo a própria monitorização cardíaca, se possível, devemos enviá-la à central de emergência para que o médico possa realmente antecipar o diagnóstico e ajudar aqui. O ideal é o ECG das derivações. Se não há condições deste envio desta informação ao CODO, não vale a pena estar a perder tempo a fazer o ECG das derivações, porque quando o doente chega à unidade hospitalar, vai fazer o ECG, mesmo que tenha feito na ambulância, vai fazer ECG. Agora, é fundamental esta transmissão de informação toda no seu conjunto, porque é possível determinar e o critério, estabelecer dentro de um determinado critério para ir para a unidade coronária, portanto, a chamada via verde de coronária para receber este tratamento, que é fundamental para a sua sobrevivência. Portanto, também pode ser dadas medidas terapêuticas, mas sempre, e não esquecendo, que terá que ser após a avaliação do doente e após validação médica. Daí a transmissão de dados clínicos ao CODO é fundamental para que haja esta validação médica e a antecipação do potencial diagnóstico e também o envio de apoio diferenciado, não é?
É determinante manter a vigilância durante todo o transporte e reavaliar o doente mais do que uma vez. Portanto, os doentes devem ser avaliados no mínimo 3 vezes. A primeira vez na abordagem inicial, quando os colocamos na ambulância e antes de o tirarmos da ambulância. Este doente pode requerer mais avaliações durante o seu encaminhamento à unidade hospitalar. Assim, o algoritmo de avaliação deste doente e da abordagem compreende a avaliação do doente, a identificação das queixas e enquadrar as queixas se temos uma situação de origem cardíaca ou não, estabilizar o ABCDE, portanto é a nossa primeira ação, a administração de oxigênio, não permitir fazer esforço, garantir uma boa via aérea, ter isso tudo, manter o doente confortável, não esquecer isto. Portanto, se houver compromisso de imediato A ou B ou C, de imediato solicitar apoio diferenciado. Se não houver, vamos, passar dados, ver o que é que, se é possível ou não fazer alguma terapêutica dentro daquilo que o médico decidir e fazer um ECG das derivações. Se for possível, o envio desse ECG das derivações. Logicamente que estas situações de origem cardíaca têm todos critérios para apoio médico no local. No entanto, temos que pensar no timing. Qual é o tempo útil para o doente? E aqui temos que reduzir o tempo ao máximo. Portanto, reduzir o tempo de chegada do doente à unidade hospitalar. Não interessa chegar à urgência do hospital. Quando eu falo de unidade hospitalar, é chegar à unidade coronária que vai receber o doente. Daí é fundamental que haja apoio diferenciado, que estes cuidados todos tenham sido aplicados. Mas lá está, se a viatura médica vai levar 15, 20 minutos, meia hora a chegar, é preferível nós combinarmos um ponto de encontro, deslocar o doente para a ambulância e irmos ao encontro da viatura médica e desta forma reduzir o tempo de transporte, reduzindo assim a chegada do doente à unidade hospitalar que o vai tratar. Chama a atenção que estes doentes não ganham nada em ir depressa para a urgência geral, porque não é isto que vai contribuir para o tratamento do doente, para evitar que ele venha a fazer um infarto. Portanto, este doente, se tiver critério, e se tiver a clínica que se o permite, deve ser encaminhado através do CODU a uma unidade coronária onde possa ser realmente recebido, assistido e tratado. É preciso ter atenção a isto. No caso de se tratar então de uma queixa de origem cardíaca, ou síndrome coronário agudo, o médico do CODU pode validar a administração de alguma terapêutica que pode ser fundamental para evitar a evolução do quadro clínico. É fundamental que para que isto aconteça, que haja uma boa recolha de informação, que o doente esteja devidamente avaliado. Digamos, dentro dos cuidados que nós fazemos, este é o mais importante. Uma avaliação cuidada do doente com qualidade, porque é isto que vai permitir que haja uma resposta efetiva ao quadro clínico do doente. Portanto, toda a informação deve ser informada, portanto, qualquer dor torácica tem critério para a passagem de dados clínicos ao central de emergência, neste caso ao CODO, onde deve constar quer os antecedentes, quer as suas queixas, quer também a medicação que ele faz. Não esquecer disso. Obrigado, até à próxima aula.